Bom dia a todo mundo. Vamos conversar agora sobre os conjuntos. Esse material faz parte de aula 4. Na parte B de aula 4 a gente vai conversar sobre as propriedades da probabilidade. Então, os conjuntos. Nós falamos dos conjuntos, que eu denoto com as letras negrinhas, maiúsculas, que são os conjuntos dos elementos, né? Não tem uma definição mais rígida, mais específica, mais clara dos conjuntos do que a nossa compreensão intuitiva. É um grupo dos elementos. Cada uma dessas x é um elemento do A, e nós escrevemos isso, que x primeiro pertence ao A. Esse simbolzinho significa pertencer ao conjunto A. Conjuntos também podem ser vazios, são aqueles que não têm nenhum elemento, e isso se denota com esse símbolo, 0 com a linha diagonal. Um conjunto vazio é único, então ele é o mesmo para todo o nosso cálculo, tem um só conjunto vazio, ao contrário de todos os outros conjuntos que podem ser diferentes. Na linguagem gráfica, nós usamos os tais diagramas do Venn, ou de Venn, não sei. E isso é simplesmente uma imagem para denotar os conjuntos, pode ser um retângulo ou círculo, qualquer coisa, com o interior dessa figura, nesse caso, um tipo de círculo, e o interior desse círculo é o conjunto A, os elementos do conjunto A. Também se fala dos conjuntos e subconjuntos. Nós podemos falar que A está dentro do B, ou que A é subconjunto do B. A denotação é assim: A está dentro do B. Graficamente, isso é muito claro. Se esse é o conjunto B, então A está dentro, graficamente está dentro do B, né? Mas também a gente pode escrever isso em termos das afirmações sobre os elementos do conjunto A. Podemos dizer que A está dentro do B se e somente se a afirmação que x está dentro do A implica a afirmação que x está dentro do B. Então, mais uma vez, aqui nós temos a equivalência de duas afirmações. A está dentro do B, uma afirmação sobre A e B. E aqui nós temos a afirmação sobre x. Se x está dentro do A, então x está dentro do B. E essas duas afirmações são equivalentes. Mas graficamente é muito claro o que significa que A é subconjunto do B. Existem várias operações entre os conjuntos. Elas são os seguintes: sejam A e B os conjuntos, então a mais comum, a operação mais comum é a união. O conjunto C se chama C união de conjuntos A e B. Isso quer dizer que x pertence a C, C e somente C, x pertence ao A ou x pertence ao B. Mais uma vez, essa notação para falar que x pertence ao conjunto C. Como que isso é em linguagem gráfica? Então vamos falar que isso é o conjunto A, isso é o conjunto B. Então a união desses conjuntos é tudo que pertence a A e tudo que pertence ao B. Então isso é, aqui riscado, azul, é o conjunto A ou B. A união com B. Outra operação muito utilizada é a interseção. C pode ser escrita a interseção entre A e B. Isso vai significar que x pertence a C, C e somente C, x pertence a A e x pertence ao B. Em outras palavras, aqui tem
duas operações. Uma ou alternativa, isso é união. O conjunto A ou conjunto B. E também tem a operação E. A operação lógica é A e B. E quando a gente escreve assim, nós queremos falar que essa afirmação, que é uma afirmação na linguagem matemática, vejam bem que aqui é uma afirmação, uma frase, né? X pertence ao C. Tem até o verbo, né? Sempre tem um verbo. Em qualquer afirmação tem um verbo. Aqui tem um verbo também. E essa é uma outra afirmação. X pertence ao A e X pertence ao B. E nós falamos que essas afirmações são equivalentes quando C é a interseção de A e B. Você pode também dizer que isso é a definição da interseção. Na linguagem geométrica, de novo, se nós considerarmos A aqui e o outro conjunto B, aí a interseção é essa parte aqui, que pertence aos dois, tanto ao A quanto ao B. Isso se chama de interseção. Claro que como qualquer outro conjunto, a interseção pode ser vazia. Nesse caso, nós falamos que os conjuntos A e B são mutuamente exclusivos. Além disso, a gente também utiliza a operação de subtração. Nós falamos que C, o conjunto C, é A menos B, subtrai A subtraído B, C, X pertence ao C, C e somente C, X pertence ao A e X não pertence ao B. Graficamente, de novo, se isso é evento A, isso é evento B, conjunto A e conjunto B, a gente lembra que na probabilidade estatística, eventos são conjuntos, são subconjuntos do espaço amostral. Então, se nós temos o evento A e o evento B, conjunto A e conjunto B, portanto, a subtração A menos B é essa área aqui, tudo que é A, mas não é B. Então, essa parte é A menos B. Essa notação aqui, como eu já falei, denota a frase, a afirmação que X não pertence ao conjunto B. Além disso, a gente também considera um tal complemento. Essa operação de complemento, além de falar do conjunto com o qual a gente trabalha, também fala do espaço amostral E. Assim, nós falamos que A com letrinha C em cima é complemento do conjunto A. CA, quando AC é subtração, E menos A. Graficamente, se esse retângulo é o nosso espaço amostral, e A é um conjunto aqui dentro, então tudo fora do conjunto A é o nosso complemento. Tudo que não é A, mas ainda que está dentro do espaço amostral. Nós podemos formular certas propriedades das operações que eu acabei de descrever. Primeiramente, a união e a interseção são operações comutativas. Então, essas operações têm a propriedade de comutatividade. Isso quer dizer que a ordem não importa. Igual no produto e na soma. 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 2. Em termos de união, A unido com B é a mesma coisa do que B unido com A. Da mesma forma, a interseção A com B é a mesma coisa que a interseção B com A. A ordem entre os conjuntos nessa operação não importa. Qual é o primeiro, qual é o segundo, não importa. Esses dois objetos aqui são iguais. Esse é um conjunto também, o lado esquerdo também.
e esses dois conjuntos são iguais. Mais uma vez, é uma afirmação. Um conjunto tal é igual, um verbo, ao conjunto tal. Além disso, nós podemos falar de tal associatividade. Isso quer dizer que você pode tirar parênteses. Em certos casos, não sempre, mas pode. Então, o primeiro sobre união. Se você considerar união de um conjunto C com parênteses dentro dos quais também está uma união, você pode afirmar que o posicionamento dos parênteses não importa. Você pode colocar os parênteses desse lado, ou você pode colocar os parênteses assim, ou tirar completamente os parênteses. O resultado não muda. O mesmo é válido para a interseção. Se você está calculando a interseção de 3 conjuntos, de 3 eventos, você pode colocar os parênteses de modo que você quiser. Assim, ou tirar completamente eles. O resultado vai ser o mesmo. Vamos tentar provar, ao demonstrar essa propriedade e notação dos elementos. Então, vamos considerar o lado esquerdo, para começar. Então, vamos ver o que significa que x pertence a esse tipo de interseção. Pela definição de interseção, essa afirmação, que x pertence à interseção assim, é válida. A afirmação a seguir: x pertence ao C e x pertence ao A, interseção com B. Esses parênteses aqui não importam. Essa segunda afirmação aqui, a gente pode abrir ainda mais. X pertence à interseção A com B é equivalente, é a mesma coisa, que x pertence a A e x pertence a B. Assim, juntando essas duas coisas, nós vemos que a afirmação que x pertence ao lado esquerdo da nossa propriedade, dessa aqui, né, é equivalente a essa frase. X pertence a C e x pertence a A e x pertence a B. Nós sabemos que na lógica a operação de E não precisa dos parênteses. Todas essas afirmações podem ser juntas, você pode tirar todos os parênteses. Portanto, nós chegamos no desejado. A posição dos parênteses não importa, pois a operação E não precisa dos parênteses. Quando a operação é a mesma, sempre está com a interseção aqui, aí você sim pode tirar os parênteses. Mas se você tem operações mistas, aí agora entra em rigor a tal lei distributiva. Então vamos considerar a união de A e B em interseção com mais um outro evento, com mais um outro conjunto C. Você pode mostrar que essa interseção aqui é equivalente à união da interseção A com C unida com a interseção B com C. Eu sugiro vocês tentar comparar essa expressão aqui com a lei distributiva para soma e produto. Tentem lembrar o material da, não sei qual, ano da escola. Aí você vai ver que é exatamente a mesma coisa. Uma dessas operações pode ser comparada com produto e outra com soma. Por favor, vejam qual é qual. Uma fórmula bem parecida pode ser escrita para interseção A e B unida com o terceiro conjunto C. Nesse caso, você pode escrever essa união como a interseção de dois termos, A unido com C e B unido com C. A interseção desses dois termos é igual a essa união. De novo, por favor, tentem comparar isso com operações algebraicas, soma e produto, para ver que, na verdade,
essas operações têm as mesmas propriedades. Existe também uma lei que envolve o complemento. Na verdade, tem duas leis assim. Elas se chamam leis de De Morgan e são formulados dessa forma seguinte. Primeira lei fala que se nós temos uma união de N conjuntos A, quais todos são subconjuntos do espaço amostral, o complemento dessa união é a interseção dos complementos. Então, complemento da união é interseção dos complementos. A segunda lei é meio que invertido. Agora nós falamos de complemento da interseção dos conjuntos, e ele é igual à união dos complementos. Então essas são duas leis de De Morgan. Elas são válidas para qualquer conjunto dos subconjuntos do espaço amostral. Por que eu estou falando assim? Porque nós temos aqui N As, os subconjuntos diferentes. Então nós temos um conjunto que tem N itens, N elementos. E os elementos desse conjunto são subconjuntos do espaço amostral. São aêsimos, estão dentro do espaço amostral. Agora vamos esboçar a demonstração da primeira lei. O que nós temos? Vamos considerar o lado esquerdo. Nós falamos sobre o conjunto desse tipo. O complemento da união. Quando x pertence a um complemento, isso quer dizer que x pertence ao conjunto que é espaço amostral menos aquele conjunto para qual nós consideramos o complemento. Isso quer dizer que x pertence ao complemento da união é equivalente que x pertence a espaço amostral menos aquele união. Em termos mais formais, em terminologia mais formal, nós podemos escrever que x pertence a espaço amostral e x não pertence a nenhum dos aêsimos. Vamos chamar isso de fórmula estrela. Mais uma vez, aqui está escrito que x pertence ao espaço amostral e não pertence a nenhum dos aêsimos. Agora, o lado direito, nós temos o seguinte. Nós temos a interseção dos complementos. Nós podemos dizer que a afirmação que x pertence à interseção dos complementos é equivalente a falar que x pertence ao todo complemento dessa interseção. Em outras palavras, x pertence a cada um dos A complementados, dos complementos do aêsimo. Uma expressão mais formal vem assim: x pertence ao espaço amostral e x não pertence a nenhum dos As. Aqui ficou perdido o índice I. Mas isso é completamente igual à fórmula estrela. Essa aqui. É simplesmente a mesma. Essa é a mesma fórmula. Portanto, sim, nós vemos que os dois lados da primeira lei são igual ao mesmo. Por quê? Porque nós reduzimos os dois lados à mesma expressão. Essa é a mesma expressão tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Portanto, nós concluímos que a lei é válida mesmo. Por favor, tentem provar do mesmo jeito a segunda lei. Vai ajudar na compreensão dessa linguagem. Aqui nós terminamos essa parte. Na parte B da aula 4, vamos falar das propriedades de probabilidade.